Olá, muito bom dia para você. Hoje é dia 14 de agosto de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha em instantes a sessão dessa quinta no Tribunal Superior Eleitoral. E quem nos faz companhia nessa manhã de julgamentos é a professora Lília Fernandes. Tudo bem, doutora Lília? Bem-vinda de volta. Bem-vindos todos nós que estamos aqui na expectativa dessa sessão, que tem casos interessantíssimos, né? Bom dia, Paulo. É sempre um prazer estar aqui com vocês na TV Justiça. Que bom. Já vou para a pauta então, hein? A sessão de hoje tem 9 processos previstos. Destaque para os 2 primeiros. 2 casos envolvendo aí registro de candidatura. O item que abre a pauta do dia tem origem no município de Queimadas, na Bahia, e vai definir se o vereador André Batista de Oliveira, que é mais conhecido como André de Maurinho, segue ou não no cargo. Ele foi eleito na votação do ano passado e faz parte da Câmara de Vereadores hoje. Mas um recurso no TSE pede a cassação do mandato dele. Bom, resumidamente, o vereador renunciou ao mandato em março do ano passado, mas participou da eleição de outubro, 7 meses depois, e foi eleito novamente. Essa renúncia, por sinal, está no centro da discussão desse caso, não é isso, doutora Lília? Explica pra gente. Perfeito. Nesse caso, é um caso muito interessante, né, que é uma causa de inelegibilidade prevista na Lei de Inelegibilidades, que é a Lei 64/90, que foi alterada pela Lei da Ficha Limpa em 2010. Essa Lei da Ficha Limpa introduziu no ordenamento eleitoral novas hipóteses de inelegibilidade para proteger a probidade no exercício do mandato. Então, o que aconteceu nesse caso, né? Como você bem disse, ele renunciou em março de 2024, em que estava sendo deflagrado um procedimento na Câmara Municipal, onde ele já era vereador, por quebra de decoro parlamentar. Então, esse vereador teve contra si uma investigação criminal, né, baseada em violência doméstica, né, em supostos crimes baseados na Lei Maria da Penha, e com base nesses procedimentos criminais, a Câmara Municipal recebeu uma representação de um dos partidos para abrir um processo que poderia levar à perda do mandato dele por quebra de decoro parlamentar. Então, veja, Paulo, que são 2 instâncias distintas. Ele estava como réu ou como investigado no âmbito criminal e a Câmara, em um âmbito político, porque todo julgamento por quebra de decoro tem uma natureza política, entendeu que aquelas investigações estariam incompatíveis com o decoro parlamentar, então recebeu essa representação para deflagrar esse procedimento. Então, em março de 2024, na mesma data em que haveria a sessão para decidir sobre a abertura desse procedimento, né, o parlamentar renunciou ao cargo de vereador. E essa renúncia para evitar uma futura cassação no âmbito político é prevista como causa de inelegibilidade na Lei da Ficha Limpa. Então, quando isso foi levado lá no processo do registro de candidatura, né, foi impugnado com base nessa renúncia, em que foi, inclusive, confessada por ele nas redes sociais. Agora, tem um fato aqui que chama atenção também, né? Apesar dele ter renunciado, né, para evitar lá um julgamento político, né, no tribunal, na Câmara contra ele, o TRE, na primeira instância ele teve o registro negado, mas o TRE da Bahia concedeu o registro a ele, tanto é que ele concorreu e venceu as eleições. Ele está no cargo hoje, é vereador. Perfeito. É o que a gente chama de candidatura subjúdice, né? Enquanto o candidato está sofrendo uma impugnação ao seu registro de candidatura, ele pode permanecer na disputa eleitoral, fazer sua propaganda eleitoral, muitas vezes ele concorre, é eleito e toma posse no cargo, né? Então, nesse caso, o TRE da Bahia, qual que foi o entendimento do TRE? Não, eu vou deferir o registro de candidatura porque adentrou sobre vícios do procedimento que estava sendo tramitado na Câmara Municipal. Então o TRE entendeu o seguinte: não, houve uma violação ao contraditório e ao direito de defesa desse candidato lá no âmbito do julgamento político.
Então, o TRS se julgou competente para, aferindo esses vícios, entender que aquele procedimento que poderia levar à cassação seria nulo e logo o candidato poderia ter o seu registro deferido de forma válida. Não estaria, portanto, inelegível. Agora a gente chega, né, no Tribunal Superior Eleitoral, a sessão começa daqui a pouquinho, em instantes, a gente vai acompanhar ao vivo. E o que o TSE vai definir? Doutora Lília, se ele fica ou não? No fim das contas, é isso? Se ele fica ou não. Por quê? Ele concorreu subjúdice, porém ele estava com registro deferido na data das eleições. Então, o TSE, nesse recurso agora, primeiro ele vai decidir, por exemplo, se a Justiça Eleitoral poderia ter avaliado esses vícios formais lá no processo político para deferir o registro de candidatura. Porque existe uma discussão aí se a competência é da Justiça Eleitoral ou é da Justiça Comum. Normalmente, todos os procedimentos que são levados a cabo, né, no âmbito das câmaras municipais são da competência da Justiça Comum, pois eles não dizem de respeito diretamente ao processo eleitoral. Eles dizem respeito a um processo político e a Justiça Eleitoral não teria competência. Essa é uma questão que vai ser discutida. Outra questão muito interessante que vai ser discutida, Paulo, é a questão do fato superveniente que ocorreu nesse processo. Por quê? Veja, em março de 2024, o candidato renunciou ao cargo de vereador para escapar da cassação. E aí ele, em dezembro, após ter sido eleito, né, conseguiu uma liminar da Justiça Comum para poder concorrer, afastando então a suposta causa de inelegibilidade. Porém, esse fato superveniente que estaria afastando a inelegibilidade ocorreu após a data da eleição. Então, nós temos um julgado do Supremo Tribunal Federal, que é a ação direta de inconstitucionalidade número 7197, ADI 7197, em que o Supremo definiu que a Justiça Eleitoral afere as condições de elegibilidade e as hipóteses de inelegibilidade na data do registro de candidatura. Porém, se ocorrerem fatos supervenientes, como, por exemplo, uma liminar da Justiça Comum, uma absolvição ou até mesmo uma condenação, fatos que podem repercutir no registro de candidatura, só podem ser considerados no registro se ocorrerem até a data do primeiro turno das eleições. É claro que aqui, no caso de eleição de vereador, sempre serão decididas no primeiro turno, né? Quando a gente fala em eleições majoritárias, pode haver 2 turnos, dependendo do tamanho do município. Bom, é um caso interessantíssimo, né, que a gente acompanha daqui a pouquinho ao vivo. Esse é o item 1, da pauta, relatado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira. Eu vou seguir aqui com a pauta porque o item seguinte, o segundo de hoje, pode mudar a composição de uma outra Câmara de Vereadores, essa de Araruama, no Rio de Janeiro. Nesse processo, o vereador Diego Fernandes da Silva, que é mais conhecido como Diego de Ciraldo, pede a recontagem de votos na Câmara. Agora, por quê? Doutora Lília, explica também esse caso para a gente, que eu sei que é outro caso interessante aqui do dia. Muito interessante. Realmente, o que aconteceu nesse caso? A candidata, que seria candidata a vereador pelo Partido Novo, ela não teve o seu registro de candidatura enviado para a Justiça Eleitoral pelo partido, porque a legislação eleitoral, Paulo, prevê que quem manda os pedidos de registro para a Justiça Eleitoral é o partido. Como é que acontece? O partido escolhe os pré-candidatos na convenção partidária, aí tem a ata da convenção partidária, onde constarão os nomes que foram escolhidos na convenção, certo? Porque não existe candidatura avulsa no Brasil, então todo candidato tem que ter o respaldo partidário. Nesse caso, o Partido Novo não enviou a lista com o nome dessa candidata. Aí o que ela fez? Ela ingressou com mandado de segurança na Justiça Eleitoral para forçar o partido a enviar a lista da convenção contendo o nome dela, certo? Aí, o que entendeu, então, a Justiça Eleitoral? Então, a candidata apresentou uma suposta ata onde ela teria sido escolhida pelo partido, porém, foi detectada ali uma falsidade nessa ata de convenção. Então, o mandado de segurança, embora ela tivesse uma liminar, né, que é uma decisão ali precária, preliminar, ela teve uma liminar no mandado de segurança para que o seu registro fosse processado. Posteriormente, o mandado de segurança foi denegado porque se constatou uma falsidade, ou seja,
um vício, inclusive, de natureza criminal, uma falsidade ideológica naquela ata da convenção partidária. E aí, paralelamente ao mandado de segurança, estava tramitando o registro de o processo de registro de candidatura dela no TRE, que ele inicialmente foi processado em virtude dessa liminar, mas que a sorte do registro dela estava atrelada ao mandado de segurança. Quando esse mandado de segurança foi denegado, o registro de candidatura considerou-se o que? O julgamento dele foi prejudicado. Por quê? Olha, candidata, você não foi escolhida pelo Partido Novo porque você apresentou uma ata falsa. Logo, você não tem registro, é um registro inexistente, certo? Porque não existe candidatura avulsa. Então, aí o que se sucedeu depois? Esse registro de candidatura foi extinto, inclusive ela apresentou renúncia no processo. Ela desistiu, não é? No meio disso tudo, ela desistiu do processo. E mesmo com a desistência, né, houve uma decisão monocrática mantendo o indeferimento do registro, mas aí nesse processo houve um embargo de declaração, aí é uma questão bem técnica processual, no qual a desembargadora do TRE do Rio de Janeiro, acolhendo esses embargos, falou não, ela concorreu inicialmente subjúdice e depois o registro dela foi indeferido. Logo, os votos dessa candidata têm que ser aproveitados para o Partido Novo. É como se os votos pudessem ser convalidados, não para ela candidata, mas pelo partido pelo qual ela concorreu. Aí começa uma outra discussão, né? Exatamente. Aí começa uma outra discussão que tem a ver com a composição das forças políticas na Câmara Municipal. Por quê? O que a legislação eleitoral prevê? No caso do candidato concorre com registro indeferido, ou seja, eu sou candidata, na data da eleição meu registro está indeferido, os meus votos são nulos. Esses votos permanecendo nulos, eles não são aproveitados nem para mim e nem para o meu partido. Porém, quando o candidato concorre na data da eleição com registro deferido, então esses votos que o eleitor vai depositar na urna, é como se fosse uma boa-fé do eleitor, né? Estou depositando os votos, o meu candidato está com registro deferido. Logo, esses votos, se eles forem posteriormente invalidados, por exemplo, chega lá no TSE, o TSE indefere o registro, os votos são anulados posteriormente. Porém, como eles foram anulados após a eleição, esses votos poderão ser aproveitados pelo partido político. Só existe uma exceção nesse caso, Paulo. É quando o candidato concorre com os votos válidos, porém a Justiça Eleitoral depois apura um ilícito nas eleições. Por exemplo, eu concorri com os votos válidos, porém a Justiça Eleitoral detectou que eu pratiquei um ato de corrupção eleitoral, ou uma compra de votos, ou abuso de poder. Meus votos serão invalidados em um processo por ilícito eleitoral. E nesse caso, mesmo quando os votos são invalidados após a eleição, eles não são aproveitados para o partido. Só que nesse caso de Araruama, a questão mais interessante é que a desembargadora entendeu que ela concorreu validamente e depois teve o registro invalidado. Quando, na verdade, ao que fica aparecendo aqui, né, isso que o TSE vai decidir hoje, é que nem mesmo registro ela tinha, porque a ata de convenção partidária era falsa. Então, isso comprovaria em tese, né, que a gente está aqui querendo antecipar o julgamento, mas assim, na minha percepção, isso comprovaria em tese que ela nem sequer foi escolhida pelo partido, logo ela nem sequer foi candidata em nenhum momento. Bom, ela recebeu, no fim das contas, 709 votos ali na urna, que pode parecer pouco voto, mas é suficiente para mudar ali a composição da Câmara de Vereadores, por isso essa discussão toda que a gente está tendo aqui. Outras informações aqui, doutora Lília, o julgamento já foi iniciado, o relator, que é o ministro Floriano de Azevedo Marques, concedeu a segurança, né, e julgou prejudicado aqui o agravo, mas aí quem inaugurou a divergência foi o ministro André Ramos Tavares, que não está mais no tribunal, agora está no lugar dele a ministra Estela, e declinou a competência para o TRE do Rio de Janeiro. Esse caso, para o ministro André, voltaria para o TRE e para o ministro Floriano não. Em seguida, veja se é isso mesmo. Em seguida, o ministro Nunes Marques pediu vista e a gente volta com a vista do ministro Nunes Marques. Então, o julgamento já iniciou aí um pouquinho. Já iniciou. O que a gente tem de mais concreto, então, realmente é que um primeiro entendimento, né, que foi do ministro relator, é que o ato dessa desembargadora do TRE
do Rio de Janeiro está equivocado. Porque, sendo os votos absolutamente nulos, em virtude de uma candidatura inexistente, eles não podem ser aproveitados pelo partido pelo qual ela concorreu. E aí, o que vai acontecer nesse caso? Como você bem falou, vai haver um redirecionamento desses 709 votos, que pode ter ser uma quantidade muito expressiva, dependendo do município, né? Valendo dizer que, no âmbito das eleições proporcionais, nós temos algumas fórmulas de cálculo, né? Então, nós temos o quociente eleitoral, o quociente partidário. Então, os votos sendo aproveitados por outro partido, isso vai interferir no quociente partidário e necessariamente pode acontecer desse partido que ganhou esses votos ganhar mais uma cadeira no parlamento. Então, essa é uma discussão que não tem um âmbito individual, que ela vai ter um âmbito de natureza política, né, gerando repercussão nas forças políticas que vão comandar aí a Câmara Municipal desse município de Araruama. A gente já falou então, portanto, desse segundo processo, né, que tem origem em Araruama, no Rio de Janeiro. Processo muito interessante, né, que a gente acompanha os detalhes ao vivo, daqui a pouco, direto do plenário. Primeiro, a gente já falou, caso que vem da Bahia, né, e tem como relator o ministro... Deixa eu ver aqui quem que é o ministro relator do primeiro, o ministro Antônio Carlos Ferreira, queimadas na Bahia. Bom, a gente segue aqui porque a pauta tem outros 7 processos, todos eles processos em lista e todos discutem casos de propaganda eleitoral irregular. Bom, são listas da ministra Isabel Galotti, do ministro Antônio Carlos Ferreira e também do ministro André Mendonça, doutora Lília. Eu vou destacar aqui desses 7 processos em lista, um deles que fala de propaganda antecipada, segundo aqui o processo, houve um evento, uma convenção e depois dessa convenção, um evento aí sim de grandes proporções, com camiseta, com um showmício. O que a legislação diz sobre isso? Pode ou não pode? Não pode. Por quê? Porque, vamos lá, vamos partir do calendário eleitoral, né? As convenções partidárias, elas ocorrem no mês de julho até o dia 5 de agosto. Então, apenas após o ato das convenções partidárias é que pode começar a propaganda eleitoral, que é após o dia 15 de agosto do ano das eleições. Nesse caso, quando existem as convenções partidárias para escolha dos pré-candidatos, pode haver propaganda no âmbito intrapartidário, ou seja, eu e você somos do mesmo partido, eu quero convencer os meus pares do partido de que eu sou uma melhor candidata do que você, né? Então, a gente pode fazer a nossa propaganda no âmbito intrapartidário, eu ainda não posso levar ao conhecimento público a minha candidatura. Tanto é que não pode, por exemplo, ter cobertura de rádio, televisão e tudo mais. A gente sabe que tem partidos grandes, né, principalmente diretórios nacionais, que fazem grandes atos de convenção partidária e que podem até mesmo ter cobertura jornalística, mas não pode antecipar a campanha eleitoral. Nesse caso, pelo que você está me falando, houve showmício, que é outra, ou seja, além de ter antecipado a propaganda eleitoral, o que seria propaganda eleitoral? Esses candidatos já estarem pedindo voto, né, se lançando como melhores candidatos, não só para o seu partido, como para o público em geral. Então, se houve uma antecipação dessa campanha, já está errado. E o ilícito se torna ainda maior com a realização do showmício. Os showmícios estão proibidos pela legislação eleitoral desde 2009. Agora a data... Mas já faz tempo, eu sei que já faz tempo, né, que não pode mais ter showmício. Porque a lei eleitoral ela sofre muitas alterações. Mas, enfim, a legislação eleitoral ela vem no sentido de baratear as campanhas eleitorais para que não haja grande desigualdade econômica entre os candidatos. Então, vamos supor que eu sou uma candidata riquíssima e você não tem tantos recursos assim. Então, eu sou uma candidata que eu posso contratar lá uma Ivete Sangalo, um Wesley Safadão, digamos assim, um artista... Um grande artista, né? Um grande artista, né? Não estamos discutindo gostos aqui. Mas aí você faz uma propaganda mais modesta. Então, a legislação eleitoral, ela visa equilibrar melhor os gastos eleitorais, proibindo, por exemplo, a realização do showmício, para que um candidato não tenha vantagem por causa desses gastos ou por causa desses shows, né? E sim por causa das propostas que ele vai apresentar
ao eleitorado. Então, nesse caso, se houve realmente uma aglomeração de pessoas com showmício, né, e com pedido de voto, houve uma antecipação da propaganda eleitoral antes do dia 16 de agosto e é vedado, é considerado propaganda antecipada. E aí você me pergunta, e quais são as possíveis sanções, né? Geralmente, no processo de propaganda eleitoral, as sanções são mais simples, não levam necessariamente a uma cassação. Então, pode haver aplicação de multa. Porém, se foi um showmício de grandes proporções, em que houve ali um grande dispêndio de valores, né, que demonstra ali um elevado gasto com esse showmício, pode ser apurado também numa investigação judicial eleitoral por abuso do poder econômico e pode gerar até mesmo a cassação dos diplomas, do mandato, daqueles candidatos que foram beneficiados com esse tipo de prática. Aí sim uma punição mais severa, né? Aí uma punição mais severa. Além dessa questão financeira que você me explicava aqui, doutora Lília, existe aquela a lógica, né, de ter uma paridade de condições, né, para que os candidatos, os pré-candidatos tenham ali as mesmas condições na hora de chegar às urnas, né? Não só financeira, não é isso? Essa é uma lógica da justiça. É uma lógica, com certeza. Isso é um grande desafio hoje em dia, a questão da paridade, porque nós, além da questão do poder econômico, você veja, hoje não é possível que a doação por parte de empresas para campanhas políticas, né? Então as empresas geravam um grande desequilíbrio. Eu lembro que isso parece que foi outro século, assim, mas assim, na campanha de 2014, as campanhas presidenciais gastaram 500 milhões de reais na campanha. Então é muito dinheiro. Hoje em dia as campanhas foram muito barateadas, porque justamente, além de ter um limite objetivo de gastos, tá? Hoje existe um limite nominal que o candidato pode gastar para cada cargo, então existe um limite, esse limite é previsto nas normas do TSE, né? É previsto primeiro na Lei 9.504 de 97, que há um limite objetivo de gasto, e o TSE lança, então, atos normativos, resoluções, portarias, estabelecendo o valor nominal que cada candidato pode gastar. Então, se eu e você somos candidatos a vereador, nós temos o mesmo teto de gastos, visa justamente esse equilíbrio econômico-financeiro. Em relação ao uso de artistas, né, isso é um grande desafio para a Justiça Eleitoral, porque muitos dos candidatos têm poder econômico, têm acesso aos artistas, e a gente sabe que o poder de influência desses artistas é muito grande perante o eleitorado. Então, mais uma vez, o eleitorado vai votar em determinado candidato não por causa das propostas, mas porque aquele artista, vou colocar, eu gostei da Ivete Sangalo, mas porque a Ivete Sangalo tocou no showmício, entendeu? E hoje isso vai muito além da questão dos artistas, porque nós temos a questão dos influencers, né? Então, por exemplo, hoje em dia tem influenciadores digitais que têm milhares, milhões de seguidores. E a rede social tem muita influência numa eleição hoje, né? Muita influência. E aí o que acontece? Eu, como influenciadora, por exemplo, vou estar aqui advogando, né, propagando o nome de um determinado candidato, e esse meu canal, eu recebo muito dinheiro, um canal remunerado. Então, além de eu ter como influenciador um grande poder de influência sobre o eleitorado, estou colocando à disposição daquela candidatura uma estrutura econômica, que é a estrutura do meu canal, que é um canal monetizado, digamos assim. Então, cada vez mais, quanto mais nós temos questões aí avançando no âmbito do direito digital, a gente tem, por exemplo, o uso de inteligência artificial, que hoje tem várias normas sobre isso, a gente tem a interferência de artistas, de influenciadores, maiores são os desafios da Justiça Eleitoral para manter esse equilíbrio de armas entre os candidatos. Muito bem, doutora Lília. Então, são 9 processos. Eu lembro aqui que são 9 processos na pauta de hoje. A gente falou dos 2 primeiros, falou também rapidamente dos 7 seguintes em lista. E enquanto a sessão não começa daqui a pouquinho, mas enquanto ela não começa, nós vamos conferir algumas notícias da Justiça Eleitoral. Como o Tribunal Superior Eleitoral confirmou o indeferimento de registro de Eduardo Simões de Oliveira, do PSD, candidato a vereador em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. A decisão foi dada por maioria de votos e validou o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de que o político estava inelegível no ano passado, 2024. Evne Araújo tem os detalhes para a gente.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de que Eduardo Simões de Oliveira, hoje suplente de vereador, estava inelegível nas eleições de 2024 em razão de condenação pelo crime de importunação sexual. O julgamento do recurso do candidato no TSE começou em março, quando o relator, ministro André Mendonça, votou para manter a decisão do TRE, que enquadrou Eduardo Simões de Oliveira na lei da inelegibilidade. No caso, o candidato foi condenado pelo Tribunal de Justiça Paulista a 1 ano e 2 meses de reclusão em regime aberto, convertido em prestação de serviços à comunidade e multa. A análise do recurso pelo TSE foi retomada com o voto vista do ministro Nunes Marques, que havia pedido mais tempo para analisar o caso. Ele divergiu do relator para deferir o registro da candidatura. Uma vez suspensa a inelegibilidade decorrente de condenação até então não transitada em julgado, seja por força da liminar, que é o argumento que me parece central, seja por conta da possibilidade de interposição de embargos infringentes dotado de efeito suspensivo ou apilégis, capazes de obstar os efeitos, segundo a jurisprudência do TSE, da própria inelegibilidade, não há como se indeferir o registro com base no artigo 1º, inciso 1, a linha E, da Lei Complementar 64 de 90. Esse é o quadro, com a mais respeitosa vênia dos que pensam de forma diferente, divide do eminente relator e voto para dar provimento ao agravo regimental e, provendo igualmente o recurso especial, deferir o registro de candidatura a vereador de Eduardo Simões de Oliveira. Nunes Marques, no entanto, ficou vencido. Por maioria de votos, o TSE confirmou o indeferimento de registro de Eduardo Simões de Oliveira, do PSD, candidato a vereador por Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Bom, o Tribunal Superior... Opa, eu ia chamar mais uma reportagem, mas não vai dar tempo porque os ministros já estão posicionados. A presidente vai dar início a mais uma sessão. Vamos lá ao vivo. Podemos nos assentar. Declaro aberta a sessão desta quinta-feira, 14 de agosto de 2025, deste Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os integrantes deste tribunal, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministra Estela Aranha. Cumprimento o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhores advogados, todos que nos acompanham. Cumprimento de uma forma muito especial e carinhosa os estudantes do curso de Direito das seguintes instituições: Centro Universitário de Eixales, Unijales, de São Paulo, e da Faculdade Anhanguera, de Belo Horizonte. Sejam todos muito bem-vindos, estudantes, professores. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos e todas as estudantes. Esperamos que essa seja uma sessão proveitosa para todos vocês. Hoje não haverá sessão administrativa, portanto, eu dou início à sessão jurisdicional. Peço ao senhor secretário, doutor João Paulo Oliveira, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 12 de agosto de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 19h22 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 8 processos e a sessão foi encerrada às 19h58. Indago dos senhores ministros se há alguma retificação, anotação ou observação a ser feita sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Apregou para julgamento o recurso especial eleitoral número 0600-126-87, procedente de Queimadas, Bahia, relatada pelo eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, sendo recorrente o Partido Social Democrático, PSD Municipal, e recorridos André Batista de Oliveira e Federação Brasil da Esperança. Esse é um recurso interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que deferiu o requerimento de registro de candidatura para o cargo de vereador do município de Queimadas nas eleições de 2024. Haverá sustentação oral. Eu convido, então, a doutora Marilda de Paula Silveira, que falará pelo recorrente.
tribuna. Indago da nobre advogada se dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Pois não. Então, concedo a palavra à doutora Marilda de Paula Silveira, pelo prazo regimental. Está com a palavra. Excelentíssimo senhor ministro relator, demais ministros, senhoras ministras, representante do Ministério Público, represento o recorrente que impugnou o registro de candidatura do vereador com fundamento na linha K. Por quê? Ele renunciou ao seu mandato um dia antes, horas antes do processo de cassação, que foi decorrente de uma representação do partido por 2 representações de violência doméstica. O próprio vereador reconheceu que renunciou por causa do processo de cassação, em razão de 2 diferentes violências domésticas, de 2 diferentes mulheres. E por que o TRE, ainda assim, entendeu que era o caso de reformar a sentença que indeferiu o registro para deferir o registro de candidatura do vereador? Em primeiro lugar, o TRE disse que havia um vício no processo de cassação. Então, o TRE entendeu, com a devida vênia, que era uma boa ideia rejulgar o processo de cassação e analisar se havia respeito ao contraditório devido ao processo legal. Mas, nos embargos declaratórios, o recorrido, ao que parece, se apercebeu de que havia um problema com a súmula 41 desse tribunal, que impede o rejulgamento do processo de cassação, e foi buscar uma cautelar para suspender, então, o processo de cassação que levou à sua renúncia e incidência da linha K. O problema é que ele conseguiu uma cautelar de fato, mas depois das eleições. E só para suspender o processo de cassação, não para dizer que ele era nulo. 4 razões, então, me trazem essa tribuna, buscando a reforma desse acórdão do TRE da Bahia, que deferiu o registro de candidatura desse candidato, que renunciou por causa de um processo de cassação iniciado por quebra de decoro por violência doméstica, não uma, mas 2. O primeiro, a súmula 41. Não cabe à Justiça Eleitoral julgar o mérito ou o procedimento das razões que levam à incidência da inelegibilidade. A incidência da linha K é objetiva. Houve processo de cassação, a representação foi apresentada no dia 1º. Ele renunciou no dia 5, após o processo de cassação, mas não só, às vésperas do início do julgamento, e disse que estava renunciando por isso. Segundo lugar, o recorrido, como eu disse, ele renunciou antes, e a incidência da linha K é expressa. Não cabe indagar se ele tinha ou não tinha ciência, ainda que ele não tivesse, embora ele tenha reconhecido, deste fato do julgamento. E por que isso é relevante? Porque um dos argumentos que o tribunal usa para vício do julgamento é de que haveria problema na publicação do edital. Como bem disse o Ministério Público, isto é indiferente. Se o processo de cassação foi iniciado com representação capaz de levar à abertura do procedimento pelo Decreto-Lei 201, ele renunciou, é suficiente para a incidência da linha K. Em segundo lugar, a liminar que ele conseguiu para suspender o processo de cassação, ela não é suficiente para suspender a inelegibilidade, primeiro, porque ela viola a resolução desse tribunal e os precedentes recentes que dizem que a suspensão da inelegibilidade tem que se dar antes das eleições. Mas não é só isso. Vamos supor que se mudasse a jurisprudência para dizer que não, é até a data da diplomação que suspende a inelegibilidade. Essa decisão não suspendeu o processo de cassação no mérito, não anulou o processo de cassação. Ela suspendeu o procedimento, ou seja, há um processo de cassação com uma representação capaz de levar à sua cassação de mandato pelo Decreto-Lei 201. E é a existência do processo e a renúncia antecedente que atrai inelegibilidade. Então, mesmo que a liminar existisse, fosse vigente e fosse antes das eleições, ela não seria suficiente para poder suspender a inelegibilidade. Por último, a 4ª razão. O recorrente quer fazer crer que o processo, os 2 processos, aliás, que levaram ao processo de cassação, que são as violências domésticas, teriam sido arquivados. E que isso seria suficiente, então, para escrutinar o mérito da cassação e afastar a inelegibilidade. Isto não é verdade. O que aconteceu foi o arquivamento por decurso de prazo da medida protetiva, que é uma medida cautelar. Ele não foi absolvido. E ainda que fosse,
mas não é o caso de entrar nesse mérito. Os processos, as representações em razão das violências domésticas existem, não foram julgados, ele não foi absolvido, o que aconteceu foi em decurso de prazo. São essas as 4 razões, excelências, que me levam a pedir o provimento do recurso para que o registro, então, seja indeferido com fundamento na linha K e reformada a decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Muito obrigada. Obrigada, doutora Marilda. Passo a palavra ao eminente relator, doutor ministro Antônio Carlos Ferreira. Muito obrigado, senhora presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência. Peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Desejo a todos um excelente dia. Cumprimento a doutora Marilda Silveira por sua sustentação oral. Senhora presidente, o voto que submeto aos colegas tem 20 páginas. Eu peço licença para seguir apenas pela ementa e, se necessário, farei os esclarecimentos. Nós teremos todo o gosto de ouvi-lo pelo tempo que for da conveniência de Vossa Excelência. Muito Fique obrigado. à vontade. Muito obrigado, senhora presidente. Bem, recurso especial eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do PSD contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que, reformando decisão zonal, deferiu o registro de candidatura de candidato ao cargo de vereador em Queimadas, Bahia, nas eleições de 2024. O partido impugnante sustenta a incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha K da Lei Complementar 64 de 90, ao argumento de que o candidato renunciou ao mandato de vereador para evitar cassação motivada por representações por quebra de decoro parlamentar, fundamentadas em suposta prática de crime em contexto de violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Há 2 questões em discussão. A primeira é definir se a Justiça Eleitoral pode e se é relevante analisar a regularidade do rito legislativo de cassação instaurado pela Câmara de Vereadores. E segundo, estabelecer se estão preenchidos os requisitos objetivos para a incidência da inelegibilidade prevista na linha K do artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 64 de 90. A Justiça Eleitoral não tem competência para aferir a regularidade formal dos procedimentos legislativos instaurados por câmaras de vereadores, por se tratar de matéria de atribuição da Justiça Comum. A inelegibilidade da linha K possui natureza objetiva, sendo suficiente a renúncia do agente político após o mero oferecimento de representação capaz de autorizar a abertura de processo de cassação. No caso concreto, ficou demonstrado que o candidato renunciou ao mandato no mesmo dia em que a Câmara deliberaria sobre o recebimento de representação com potencial de deflagrar processo por quebra de decoro em razão de condutas associadas à violência doméstica. A existência de vídeo em que o candidato confessa que renunciou para evitar a cassação reforça a relação de causalidade entre o ato de renúncia e o objetivo de frustrar a deliberação legislativa. A ulterior concessão de tutela pela Justiça Comum para suspender os efeitos do processo administrativo instaurado é irrelevante para o deslinde do feito, pois a inelegibilidade deve ser aferida com base na situação jurídica existente até a data do 1º turno das eleições, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 7.197 e regulamentado pelo artigo 52 da Resolução TSE número 23.609 de 2019. Bem, as teses que submeto aos eminentes ministros são as seguintes. A Justiça Eleitoral não possui competência para avaliar a regularidade formal de processo legislativo instaurado por Câmara de Vereadores com vistas à cassação de mandato, a inelegibilidade prevista na linha K do artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 64 de 90, incide de forma objetiva, bastando a renúncia do agente político após o mero oferecimento de representação apta à abertura de processo por quebra de decoro. A superveniência de decisão judicial
que suspenda o processo administrativo não afasta a inelegibilidade quando proferida após a data do primeiro turno das eleições. E o dispositivo do voto que submeto ao colegiado, ante o exposto, por entender que a análise regional sobre o rito procedimental adotado pela Câmara de Vereadores de Queimadas, Bahia, é desimportante ao deslindo do feito, bem como a notícia de fato superveniente juntada na instância ordinária de que a análise probatória da corrente minoritária, que não contrasta com as premissas lançadas pela corrente majoritária, basta para o preenchimento das elementares objetivas versadas na causa de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha K da Lei Complementar 64 de 90. Dou provimento ao recurso especial do PSD municipal para que, reformando o acórdão regional, seja o registro de candidatura de André Batista de Oliveira indeferido. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e à Câmara Municipal de Queimadas, Bahia, para que proceda ao afastamento imediato do recorrido do cargo de vereador por força do artigo 257, parágrafo 1º do Código Eleitoral. É como voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Portanto, o ministro relator dá provimento ao recurso especial nos termos do seu voto, como voto eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora ministra presidente, em nome de quem cumprimento a todos os demais ministros e a ministra corregedora, senhor secretário-geral João Paulo, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores e senhoras advogados, advogadas, demais presentes, eu acompanho integralmente o voto do ministro relator, porque aqui me parece que está absolutamente patente o fato de que houve oferecimento da representação, que ela era apta à cassação e houve a renúncia do mandato por parte do então vereador ora recorrido, até indo além e confessando a causa da sua renúncia, razão então em que a hipótese da linha K está patente e não tenho nenhum achego a fazer ao voto do relator, que acompanho integralmente. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota a eminente ministra Estela Aranha. Bom dia, cumprimento excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, quem peço licença para subscrever os cumprimentos de todos na abertura dos trabalhos, cumprimento a doutora Marida Silveira, que fez essa excelente sustentação, a quem estendo a todos os advogados e aos estudantes, em especial aos estudantes presentes do Centro Universitário Jales, Unisales São Paulo e Faculdade Anhanguera de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Senhora presidente, após a análise do caso, também entendo que os requisitos para a configuração da inegibilidade disposto no artigo 1º, inciso 1º da linha K, da Lei Complementar 64 de 90, eles são objetivos. Basta a renúncia do cargo eletivo em momento posterior ao oferecimento de qualquer petição apta a gerar abertura de processo político-administrativo de perda de mandato, justamente o que foi ocorrido neste caso em espécie, conforme exposto aqui pelo relator. Assim, acompanho o relator para dar provimento ao recurso especial e indeferir o requerimento de registro da candidatura do requerido. Como voto. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, também acompanha o relator. Como voto, o eminente ministro vice-presidente Nunes Marques. Eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem saúdo todos os ministros, o vice-procurador-geral eleitoral, os advogados, os servidores, os demais presentes, com um cumprimento especial à doutora Marilda Silveira, que fez a sustentação oral, e aos estudantes e professores do Centro Universitário Jales de São Paulo e da Faculdade Anhanguera de Belo Horizonte. Senhora presidente, eu também não tenho nenhum achego ao voto do eminente relator e acompanho na sua integralidade. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro André Mendonça. Minha saudação, senhora presidente. Em nome de Vossa Excelência, saúdo os eminentes ministros e vice-procurador-geral eleitoral, também aos advogados e advogadas, em especial a doutora Marilda, que nos trouxe sua defesa oral, e aos professores e alunos da Unijales e da Faculdade Anhanguera de Belo Horizonte. Senhora presidente, pelas razões já expostas pelo
voto do eminente relator e reforçada pelos colegas que me antecederam, eu também apenas faço o registro de acompanhá-lo, portanto, o voto do relator. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto a eminente ministra Isabel Galotti. Bom dia, senhora presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os participantes desta sessão. Um cumprimento especial à doutora Marilda Silveira pela bela sustentação oral e aos estudantes e professores dos cursos de Direito do Centro Universitário Jales e da Faculdade Anhanguera. Eu não tenho nenhum acréscimo a fazer ao completo voto do eminente relator que subscrevo. Agradeço a Vossa Excelência. Também eu, cumprimentando a doutora Marilda Silveira pela bela sustentação oral, como é comum, os trabalhos por ela apresentados. Acompanho o ministro relator para dar provimento ao recurso nos termos do seu voto e proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial eleitoral do PSD municipal para reformar o acórdão do regional, indeferindo o registro de candidatura de André Batista de Oliveira e determinando a comunicação imediata ao TRE da Bahia e à Câmara Municipal de Queimadas para proceder ao afastamento do recorrido. Esta proclamação do resultado apregou para julgamento, para continuidade de julgamento, o mandado de segurança número 0678-678-87, procedente de Araruama, Rio de Janeiro, relatada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, que está com vista ao ministro Nunes Marques. Aqui, o impetrante agravado é Diego Fernandes da Silva e impetrado o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Na sessão de 9 de abril, o relator ministro Floriano de Azevedo Marques concedeu a segurança, o ministro Ramos Tavares divergiu, declinando a competência para o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e, na sequência, pediu visto o ministro Nunes Marques, que está com a palavra, registrando apenas que, nesta assentada, não vota a ministra Estela Aranha por ter sucedido o ministro Ramos Tavares, que já proferiu o voto. Tem a palavra o eminente ministro vice-presidente. Muito obrigado, senhora presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Assento inicialmente que acompanho o relator quanto à admissão do Diretório Municipal do Partido Novo em Araruama, Rio de Janeiro, e de Wagner Domingues de Macedo na qualidade de terceiros interessados. Impende, por outro lado, reconhecer, penso eu, que o TSE não é foro competente para o processamento do presente mandamos. É incontroverso que o ato tido por coator foi praticado pela desembargadora Cátia Valverde Junqueira, relatora no TRE do Rio de Janeiro, do recurso eleitoral interposto contra a decisão do juiz eleitoral que julgou prejudicado o requerimento individual de registro de candidatura de Damiana Sidneia Oliveira. Na linha do parecer ministerial, o TSE não é foro adequado para essa impetração, porquanto a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LOMAN, Lei Complementar 35 de 79, no seu artigo 21, inciso 6, atribui competência privativa aos tribunais para julgar originariamente os mandados de segurança contra seus atos, os dos seus respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas ou sessões. Esse entendimento, inclusive, está estampado no enunciado número 34 da súmula do TSE, segundo o qual não compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar mandado de segurança contra ato de membro de Tribunal Regional Eleitoral. Não há falar, com as devidas vênias aos que pensam de forma diversa, que a ilegalidade da decisão é apta a superar o enunciado sumular. Isso porque, como se sabe, a ilegalidade da decisão é pressuposto ordinário para a concessão de qualquer mandado de segurança, mas não prescinde da anterior averiguação da competência do órgão julgador para a respectiva análise. Em síntese, a par de reconhecer nuances elevadas de ilegalidade na decisão que contabilizou os votos dados a Damiana Sidneia Oliveira em favor da legenda partidária para a definição do quociente partidário do Partido Novo na cidade de Araruama, Rio de Janeiro, tenho que não compete ao TSE o julgamento do presente mandado de segurança. Em razão do exposto, nos termos do parecer ministerial, voto pelo provimento do agravo interno para não conhecer do presente mandado de segurança. Determino o envio dos autos do presente
mandamos ao Tribunal Regional Eleitoral competente para sua apreciação e julgamento nos termos do artigo 21, inciso 6 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Finalmente, considerando que a liminar implementada pelo relator e mantida pelo presidente está fundada em judiciosos fundamentos reveladores da presença dos requisitos ordinários para a concessão ordinária, mantém os respectivos efeitos até que a instância competente venha a proferir juízo sobre as questões debatidas neste READ, conforme a dicção do artigo 64, parágrafo 4º do Código Eleitoral. Antes de devolver a palavra, senhora presidente, o que me preocupa em situações tais é uma negativa de vigência à nova norma cogente e uma mitigação progressiva enunciado 34 da súmula do TSE. Então, o que é que eu humildemente sugiro que em outros casos possa se adotar como a conclusão que eu trouxe ao final. Mantenho os efeitos da decisão até que o tribunal competente processe. Mas nada impede que, verificado os fundamentos ordinários para a concessão do mandado de segurança, ou seja, uma flagrante ilegalidade, mas diante da incompetência do TSE, nós temos duas opções: ou devolve para o tribunal competente processar e julgar, ou, se eventualmente o caso aflorar uma urgência, um perecimento de direito, aí sim é possível que seja concedido uma liminar. Mas não exclui a devolução para o tribunal para que ele processe e julgue. Isso seria uma fórmula para, em casos excepcionais, nós não mitigarmos a nossa jurisprudência, né? não nodoarmos a nossa jurisprudência. Então, com as vênias do eminente relator, eu acompanho a divergência. Só ministro relator quer falar, mas eu queria fazer uma observação. Não antecipando o voto, vou votar. Eu tenho para mim, ministro Cássio, que, aliás, não tenho para mim, isso a gente aprende no segundo ou terceiro ano de direito. Competente não é quem quer, é quem pode nos termos que a Constituição e a lei determinam. Portanto, a gente nem conhece, porque não tem competência para. Já tinha até, neste caso, acho que uma vez, comentado alguma coisa com o ministro Floriano. Entendo que, em caso de urgência, poderia parecer que a gente pudesse fazer. Aliás, durante o período de recesso, eu mantive a decisão porque era uma questão realmente de competência e já tinha havido atuação inicial. Eu acho que talvez fosse o caso de manter o que no Supremo Tribunal tem sido a nossa jurisprudência constante. Salvo em caso de habeas corpus, nós nem devolvemos. Nós comunicamos à parte que ela tem que entrar no foro competente, a não ser em caso de perecimento do direito. Que aí o advogado errou, entrou no foro incompetente e quem perde o prazo significa a decadência do prazo para o habeas corpus, do mandado de segurança, seria da parte. Fora isso, o Supremo não conhece, nem em caso de urgência. Em mandado de segurança, em habeas corpus, nós declinamos sempre. Em mandado de segurança, se houver o risco de decadência do mandado de segurança, a gente declina. Por quê? Logo que eu cheguei a 19 anos no Supremo, há um voto do ministro Pertence, que para mim é uma bela súmula dessa matéria. O Supremo não é órgão distribuidor. Então, ficaria fácil, em caso de dúvida, em mandado de segurança, entra no Supremo ou no TSE, o TSE vai mandar para quem for competente. Negativo. Fui advogada há 30 anos, Vossa Excelência também, ministro Floriano também. Nós temos que saber, e este é o papel do advogado, perante quem nós vamos dar a conhecer uma matéria. Então, eu acho que não é competente o TSE, de jeito nenhum, e a não ser que haja esse risco, não por causa da urgência da medida, porque se a gente, hoje, com autos eletrônicos, devolver ao órgão competente, em menos de 24 horas chega lá e é distribuído, e ele competente, porque a gente não pode conhecer, e, portanto, não poderia nem validar. Eu vou além do que Vossa Excelência vai. Mas, eu hoje, de todo jeito, já antecipei de todo jeito, toda sorte até como vou votar, mas ouço, eminente ministro. Antes disso, só para dizer que concordo plenamente com Vossa Excelência. Acho que nós podíamos seguir a jurisprudência do Supremo. E a minha preocupação é que, de fato, a aferição do relator foi semelhante à que eu fiz em relação à flagrante ilegalidade.
E, em casos tais, seria contraditório não devolver, porque haveria decadência na nova interpretação. Devolver, mas aí, nos termos da jurisprudência do Supremo. Em casos tais, sim. Se não, não conhece. Eu acho que não pode conhecer, e é isso. Para mim, é claríssimo, era como advogada, é como juíza. Eu não posso conhecer a matéria. Quando alguém chega aqui querendo discutir uma matéria que não é nossa, a primeira coisa que eu falo na audiência é isso. Olha, eu posso ouvir, porque eu não sou surda, quer dizer, sou quase muda nos últimos dias, mas surda ainda não. Mas não adianta falar comigo, porque eu não posso conhecer dessa matéria. Então, eu acho que se a gente achar que em caso de urgência, quem impetra mandado de segurança, Vossa Excelência já terá feito isso como advogado, o ministro Floriano também, a gente sempre acha que há uma urgência. Em todo caso, para a parte, há urgência. Mas a pergunta que eu faço é, urgente para quem? Para o vereador, para o prefeito, para mim, para o tribunal, para a Justiça Eleitoral? Então, eu acho que aí nós damos essa abertura que o ministro Pertence ensinava. Não somos órgão de distribuição. Né? Então, por isso é que eu acho que tudo é urgente. Nós precisamos saber para quem. Enfim, ouvimos de todo jeito o eminente ministro relator. Excelentíssima senhora presidente, começo por suprir uma imperdoável lacuna aqui nos meus cumprimentos iniciais e saudar os estudantes e professores do Centro Universitário de Jales, Unijales de São Paulo e da Faculdade Anhanguera de Belo Horizonte. Eu havia me esquecido de cumprimentá-los, então os saúdo agora. Alguns apontamentos bastante simples, ministra presidente. Eu compartilho da preocupação e não desconheço a prescrição da LOMAN com relação à competência. Mas aqui 2 destaques e justificando a liminar e depois a decisão que agora está em debate. O ministro Cássio falou, e com isso eu concordo, que convergimos no sentido da ilegalidade. Mas só um reparo, na minha fundamentação da liminar e do voto, eu não assentei na ilegalidade pressuposto do mandamus, mas na teratologia da decisão que inovou unilateralmente pela relatora a criação de uma mudança de entendimento para considerar votos de candidato inexistente no cômputo do cálculo partidário. Da onde decorreria, e aí a minha preocupação de conceder a liminar, da onde decorreria uma reorganização de toda a composição da Câmara, porque esses 709 votos refazem o cálculo, vereadores eleitos, diplomados, então, iriam perder o mandato em prol de outros candidatos com votação menor no recálculo do coeficiente partidário. Então, esses 2 elementos que trouxeram a mim a excepcionalidade, e aí concordo com o ministro Cássio, a hipótese do aposto excepcional da súmula 34, cuja interpretação tem que ser restrita mesmo, sob pena, aí sim, de transformar o TSE em órgão de distribuição, nas palavras sempre feitas com precisão e picardia pelo ministro Sepúlveda. Então, é nesse sentido, só para aclarar meu voto, porque não é só a ilegalidade aqui que me convenceu. Pois é, ministro, eu apenas reiterando... teratologia ou a ilegalidade manifesta, não, na minha compreensão, não pode ser suprida por qualquer pessoa. Aliás, eu acho que este é um dos problemas com os quais o Poder Judiciário brasileiro, como um todo, tem que se haver. Quer dizer, não é porque eu vejo uma mulher espancada dentro de um elevador que eu posso, por ser magistrado, resolver esse caso. Não posso. Eu posso encaminhar, posso sugerir, posso recomendar como cidadã ou como, se chegasse ao Supremo, que vá ao órgão competente. Agora, resolver que nós podemos tudo porque alguém, eventualmente, seria teratológico, não, até porque os órgãos de julgamento, como o TRE, são colegiados. Para isso, o mandado de segurança teria que ser impetrado lá para o colegiado resolver essa teratologia. Mas nós não podemos suprir tudo. Então, por isso é que eu, a despeito de considerar esse dado, não supero, porque eu acho que é isso. Não sou competente para, então não posso conhecer da matéria. Mas eu entendo perfeitamente a preocupação. E acho que os processos eletrônicos deram essa possibilidade de imediatamente, e a gente pede às vezes, nesses mandados, que imediatamente se tome uma providência na decisão. E isso é feito em muito pouco tempo, né, para impedir essa preocupação de Vossa Excelência, que eu entendo perfeitamente, só não comungo. Apenas para que nós possamos avançar, porque acho que estamos a convergir, o voto do ministro Cássio
ele aplacaria a minha preocupação de não deixar uma janela, né, em que haveria uma instabilidade na composição da Câmara, porque depois poderia ser provido e de novo refeito. Eu concordo em gênero e grau com a essência, porque a competência também é uma regra de contenção do poder de quem julga, né? Porque senão você... E de garantia da parte, porque se tem uma parte interessada em estar no cargo, há outra interessada em que, na saída dele, surja outra. Então, nesse sentido, eu sou epidermicamente convicto disso. Agora, a minha preocupação é que, na posição de Vossa Excelência, nós então, julgando, como de fato diz a Loman, que a incompetência do TSE para julgar a matéria, devolveríamos para o TRE, mas não mais vigente a liminar. Ou dada ultratividade na liminar, como é no voto do ministro Cássio. Só essa dúvida, porque na linha do voto do ministro Cássio, eu até convirjo em relação à posição dele. Neste caso, eu posso até fazer esta convergência com o ministro Cássio. Neste caso, porque já está pendente a liminar há um tempo, só por isso. Porque se tivesse sido trazido, se eu tivesse votado na primeira sessão com o ministro André, eu votaria integralmente como ele. Não pode um juiz se substituir a outro. Nunca. Para mim, nunca. Por isso é que, quando chegam a habeas corpus, nós devolvemos e nós não julgamos no Supremo Tribunal Federal. E é liberdade de locomoção. Né? Realmente não podemos fazer. Então, eu acho que competência não é só uma regra da Loman. Competência é uma garantia processual, constitucional, para que eu não seja julgado por alguém que não é o juiz natural. Né? Então, enfim. Como voto, eminente ministro André Mendonça. Renovando os cumprimentos, senhora presidente, e pelo menos até o momento, divergindo do ministro Floriano, digo até o momento porque Sua Excelência cogitou a possibilidade de fazer uma reformulação do seu voto. Eu, de fato, comungo das preocupações trazidas por Vossa Excelência, também pelo ministro Cássio, e que já constavam do voto do ministro André Ramos Tavares, e farei a juntada de voto escrito. Porém, nesse caso específico, e isso consta do meu voto, em função até já do tempo da liminar proferida, eu acompanho nos termos do que foi trazido pelo ministro Cássio Nunes Marques, ou seja, reconhecer a nossa não competência, levar a matéria ao regional e manter a liminar até a apreciação pelo próprio Tribunal Regional. Eu apenas perguntaria ao ministro Cássio se Vossa Excelência aceitaria que, com a recomendação de prioridade no exame pelo TRE, porque senão chega lá e demora mais um tempo, essa liminar produz efeitos inadequados porque dado por órgão incompetente. Como vota a eminente ministra Isabel. Senhor presidente, eu acompanho a divergência secundada pelo ministro Nunes Marques e entendo que os autos devem ser remetidos ao juízo competente com base no artigo 64, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual, caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Parágrafo 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo competente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo competente. Então, com base nesses fundamentos, acompanho a divergência com vênia parcial ao eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Senhora presidente, também com a devida vênia do eminente relator, eu declino da competência, mas diante da situação excepcional do caso, entendo que essa situação excepcional recomenda a manutenção dos efeitos da tutela de urgência nos termos do artigo 64, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Eu também, como disse, pedindo vênia ao ministro relator, acompanho a divergência, indago se Vossa Excelência, então, reajusta o voto ou se mantém o voto como posto. Bom, eu posso reajustar o voto e convergir plenamente na linha do ministro Cássio, que eu acho que isso soluciona melhormente a questão. Então, nós não conhecemos do mandado de segurança,
devolvemos à instância competente, que é o TRE, mantida a liminar em razão do decurso do prazo de vigência. Isso? Com a recomendação. Com a recomendação prioridade no julgamento. de prioridade e urgência na apreciação do feito. Fica bem assim para todos? Não proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu do mandado de segurança por incompetência, declinou para o TRE do Rio, mantidos os efeitos da liminar até o reexame pelo Tribunal Fluminense, com recomendação de urgência e prioridade no exame do feito. Este é o resultado do julgamento. Chamo para julgamento as 3 listas dessa pauta, que foram fixadas no quadro ao lado da entrada do plenário. Os processos foram previamente divulgados na internet. Lista número 1, relatada pelo ministro André Mendonça. Há 3 processos, que são agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral. Nos 3 casos, o eminente ministro nega provimento aos agravos. E eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatada pela ministra Isabel Galotti, há 2 processos, nos quais se tem embargos de declaração em agravo regimental, em agravo em recurso especial eleitoral e em recurso especial eleitoral. Nesses 2 casos, a ministra relatora rejeita os embargos de declaração. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto da relatora. Lista número 1, relatada pelo ministro Antônio Carlos Ferreira. São 2 agravos regimentais em agravo e recurso especial eleitoral. Nos 2 casos, o ministro relator nega provimento aos agravos. E eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Indago dos senhores ministros se há alguma urgência em matéria a ser posta em mesa. Não havendo nenhum processo mais a ser julgado nenhuma urgência posta pelos ministros, eu agradeço a presença de todos, de uma forma especial, os senhores professores e estudantes aqui presentes, que nos honram enormemente, senhores advogados, servidores. Desejo um excelente dia para todas e todos que aqui estão e nos acompanham e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. E o Direto do Plenário com a transmissão do TSE fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a nossa próxima sessão. Tchau.